Chico Lang, boa noite. Foi muito frustrante? Foi, lógico. Uma frustração total. Né? Não se esperava. Foi a primeira grande derrota do Corinthians na Arena Corinthians. Né? Não foi uma derrota durante o jogo normal, mas foi uma derrota na cobrança de pênalti. E eu acho que o que o Cittadini disse, ele tem razão. O Corinthians está cansado. Então, um time cansado, o treinador tem que saber que está cansado e tem que esclarecer bem para os jogadores, olha, nós não temos condição física de ir para pênalti. Não temos. E se formos para pênalti, batam como se estivessem batendo, comendo arroz e feijão. Não quero botar a bola no ângulo, nem no canto embaixo, canto alto, canto do meio. É no meio do gol mesmo. E fim de conversa. Tá bom assim? Tá bom assim. Tá combinado? Tá combinado. Porque, afinal de contas, o Palmeiras tem um time que está se acertando, você não pode negar isso. Mas não, deu tudo errado. Então, já entrou em campo um time mal escalado, no meu modo de ver. Não colocaria o Fábio Santos na lateral esquerda, de jeito nenhum, principalmente porque ele estava parado fazia um tempão. O ataque do Palmeiras é um bom ataque, a defesa do Palmeiras era uma defesa péssima, era a terceira defesa dos caras. Ele colocou um cara que é volante para jogar de lateral esquerdo, que tem 2 metros de altura. Então, como é que o Corinthians não joga em cima de um cara desse durante 45 minutos do primeiro tempo? Não jogou, não explorou as deficiências do oponente. Por quê? Está preocupado com o próprio umbigo. Então tem umas coisas que não dá para entender. Eu acho que cada adversário é um adversário. Se você está sabendo que são 4 jogadores na defesa, dos 4, o goleiro, só o goleiro é o titular, o resto é tudo improvisado, então você tem que fazer o quê? Ir para cima. Não tem o que fazer. É ir para cima. O Corinthians fez isso? Não fez isso. Só fez isso depois que tomou um gol. Não fez isso antes. Porque o Palmeiras não deixava, o Palmeiras marcou em cima. Então, enfim, foi uma tarde frustrante, foi uma tarde irritante para quem gosta do Corinthians e entende um pouco de futebol e sabe da potência que esse time tem e da capacidade técnica que o Tite tem. Foi frustrante demais. Foi frustrante demais. E o choro do Elias, que o Elias que põe uma coisa na cabeça, já que ele é jogador de seleção. Elias, uma vez o Fiore Gilhote deu uma bronca no repórter dele, que eu não vou falar quem é, porque o cara trabalha até hoje. O cara estava no Chile e foi dar a escalação do Chile e não sabia falar direito castelhano. Então ele falou assim, ó, o que termina com AN é ão. Não tem segredo, tá bom. Até o cara foi falar, ele falou tudo errado. Aí ele virou pro cara e falou assim, vem aqui, meu filho. Olha, é o seguinte, na dúvida, faça o arroz com feijão. Então, na dúvida, Elias, faz o arroz com feijão, chuta no meio do gol, porra! Meu filho, chuta no meio do gol, porque o Praz, ele não fica parado no meio do gol, ele caiu para um canto ou para o outro. Eu sou jornalista e eu faria o pênalti, bateria o pênalti e faria o gol. Porque o cara, ele cai, ele não tem essa, aonde vai a bola, eu vou pegar, eu sou o bam. Não existe isso, cara. Você chuta no meio do gol, que é gol, não tem como. Todo mundo que fez isso fez gol. Não, o seu Elias vai bater como se fosse atrasar a bola para o Praz. Fez o nome do Praz, né? Não é o nome do pai, é o nome do Praz. Né? É o nome do Praz. Fez o nome do Praz e aí vai o seu Petros faz a mesma coisa. Então, quer dizer, que sirva de lição. Porque se for para pênalti em Libertadores da América, eu desligo a televisão. Porque eu sei que os jogadores do Corinthians não sabem bater pênalti. Alguém tem que explicar para eles. Alguém tem que explicar que pênalti bem batido é aquele que entra. Então chuta na porra do meio do gol. Caramba! Então na próxima vez é no meio do gol. Dos pênaltis que o Palmeiras bateu, vocês podem reparar, a maioria deles foi quase no meio do gol, não tem. Teve um que a bola quase saiu do estádio. Esse foi infeliz, que foi o Robinho, que foi colocar a bola no ângulo. Foi o primeiro, né? Ele achou que era o Sócrates. Não é, ninguém é o Sócrates. Sócrates morreu. Sócrates era o Sócrates. O Zico era o Zico. Perdeu na Copa batendo assim. Então eu particularmente acho assim, aprendam a bater pênalti se quiserem ganhar a Libertadores da América. Aprendam a bater pênalti. Agora, quanto ao Palmeiras, o Palmeiras mereceu. Jogou melhor o primeiro tempo, jogou melhor o segundo tempo e quase que não ganhou do Corinthians lá dentro porque não estava com a defesa completa. E tomou 2 gols besta. Ô Godoy, principalmente o segundo. Falou-se muito do árbitro durante a semana,
aquela história da camisa lá do Hospital de Barretos e tal. É claro que depois a gente vai analisar melhor, mas agora nós vamos ver os dois já. Mas o que você achou? Foi bem? Comprometeu? Foi tudo certo? Que raio de Hospital de Barretos? O que o Hospital de Barretos tem? Ele posou com a camisa do Corinthians e aquilo foi uma foto. A mãe dele foi atendida por aquele maravilhoso do árbitro com a camisa, na foto com uma camisa do Corinthians. E aí, se era corintiano e tal, na verdade, a mãe dele foi atendida por aquele maravilhoso Hospital de Barretos de câncer. Mas quando... Ela morreu e ele fez uma doação daquela camisa. Mas quando tem jogo importante, principalmente em momentos de eliminação, sempre vai aparecer um babaca para publicar qualquer coisa. Ainda bem que foi uma foto verdadeira, não foi uma montagem. E foi legal porque foi por uma causa bacana. Mas mesmo que não fosse, lá na hora do jogo vai estar a imagem dele, o nome dele, ele que vai andar na rua amanhã ou hoje depois do jogo, filho, pai, mãe, que se exploda os outros. Então, essa falta de respeito existe e é sempre em cima do árbitro. Dirigente ladrão, que arromba o time, o clube, fica bem de vida. Aliás, o Brasil é o único país que todo dirigente de clube aprende a administrar a vida particular. Todos. Pode ver que eles não erram na vida particular e arrombam o clube. Mas é o problema de administração. Né? Aí vai para suspeita onde? Em cima do árbitro. Dirigente de federação, de confederação, arromba a confederação, arromba federação de todos os esportes, aí pode ver a confusão que aprontam. A suspeita é em cima de quem? Do árbitro. Sempre em cima do árbitro. Fotografia de camisa. Às vezes a pessoa quer tirar uma foto com você, aparece com a camisa. Não, olha lá, ele é torcedor de time. E mesmo que for torcedor, na hora do jogo é a imagem dele, é o nome dele. O dia da manhã, amanhã, o dia é ele. Então ele está muito mais preocupado com a vida dele, com a imagem dele, preservar a vida dele, a imagem dele, do que com camisa de time de futebol. E os dirigentes sempre suspeitando da arbitragem, em todas as modalidades, não é só no futebol. Esse é um comentário generalizado. Em cima do árbitro é sempre o suspeito. Porque o Luiz Álvaro pulou aí quando você falou. Pode pular, eu não estou citando o nome dele, mas ele é um que tem o nome, comentário. Você falou todos. Todos dirigentes de clubes, dirigente de clube, todo dirigente de clube, sócio recreativo, de futebol, aprende a administrar a vida particular, porque alguns clubes ficam arrombados e o cara sempre fica bem de vida. E o senhor é um que tem comentários negativos, muitos comentários negativos contra o senhor, inclusive comentários negativos sempre. Inclusive nessa transação de jogador. Todo juiz é ladrão. E eu nunca fiz isso. Eu sempre respeitei a decisão do árbitro. Pode perguntar para o Coronel Marinho se alguma vez eu levantei alguma palavra contra qualquer juiz. O perigo da generalização é esse, é querer botar todo mundo. O que a gente tem é um case na mão. O Santos, durante os 2 anos e meio que eu ficou lá, pagou as suas dívidas, foi superavitário, manteve o Neymar, manteve o Ganso até o momento em que ele quis sair e pagou a multa. Isso foi uma administração ímpar. E foi por conta disso que nós ganhamos 6 títulos em 2 anos e meio. Agora, me botar na vala comum dos caras que a minha vida, ao contrário, eu moro no mesmo apartamento há mais de 2 décadas. O meu automóvel é um Honda Civic 2007. Não tenho o carro do ano nem nada. E sou um sujeito que vivo do meu trabalho. Não posso aceitar que numa generalização, quando ele fala todos, eu possa correr o risco de ser incluído. Me desculpa. Vamos ter que ir para o jogo. Já a gente vai voltar ao tema, falar do árbitro, inclusive. Vamos ver como é que foi o jogo entre Palmeiras e Corinthians. Deu Palmeiras. Corinthians começam as semifinais do Campeonato Paulista de Futebol, confronto de muita rivalidade. De um lado, o Corinthians, que joga em casa com apoio de sua torcida. De outro, o histórico rival, o maior rival, o Palmeiras. E as emoções você acompanha agora pela Rede Gazeta de televisão. Olha só
De longe, hein? O Cássio segurou, mas deu um susto, hein? Fagner. Tentativa de cruzamento, saiu mascado, sobrou para o Corinthians. Jadson, de novo com Fagner, posição legal, jogou para trás, Wagner Love bateu um desvio e a bola vai para escanteio. O Mendonça quem chutou. Tentou levantamento para a área, vem chegando o time do Palmeiras, passou por todo mundo. Gol! Ficou pingando na frente do Vitor Ramos, que não teve a menor dúvida, encheu o pé para fazer. Palmeiras 1, Corinthians 0 aos 14 minutos de jogo. Vai pintar o levantamento acontece, olha o Danilo de cabeça! E quando ele está em campo e é para decidir, ele faz. Aos 33 minutos de jogo, o Corinthians empata. Danilo, Corinthians 1, Palmeiras também 1. Ali o lançamento buscando o Mendonça. Tentou o toque de cabeça para o Wagner Love, a bola não chegou, sobrou para o Bruno Henrique. Mendonça. Pendeu, tem Fábio Santos partindo, Mendonça arriscou a batida! Golaço do colombiano Mendonça! Ele tinha o Wagner Love, ele tinha o Fábio Santos e ele decidiu mandar pro gol. E não é que surpreendeu o Fernando Praz. Um golaço do Mendonça! E o Corinthians vira o jogo em Itaquera. Corinthians 2, Palmeiras 1. É o Corinthians na frente nas semifinais do Campeonato Paulista. Vai tentar mais um levantamento na cobrança de escanteio. Vem o time do Corinthians, levantamento acontece, tentativa do toque, sobrou para o Danilo, vai bater para o gol, levantou, olha o toque de cabeça para fora. Estava desequilibrado o Felipe quando teve a chance de fazer o terceiro. Gabriel fez o toque, vem chegando o time do Palmeiras. Valdívia, o cruzamento, a tentativa do toque, tira o Gil. Valdívia, ele e o Mendonça. Ainda Valdívia, deu certo a tabela, saiu o cruzamento, passou na cara do Cleiton Xavier. Sobrou pro Dudu. Ainda o Dudu, bateu pro gol direto. Aí partiu Mendonça em velocidade. E que visão de jogo do Danilo. Vem Mendonça, fez o corte, ficou livre, vai bater pro gol. Ele acabou se desequilibrando na hora de definir. Fez o toque, Rafael Marques vai arriscar dali a batida. Bruno Henrique fez a intervenção, ganhou Rafael. Olha o Palmeiras livre, tá valendo na trave. O Palmeiras teve a chance do empate, mas a bola bateu na trave. Foi uma chance excepcional. Estava livre, em condições de definir. O Dudu, Renato Augusto, bola de pé em pé. Bruno Henrique, tem Fagner partindo. Bruno Henrique arriscou a batida. Ela passa à direita do goleiro Fernando Praz. O Corinthians vai se arriscando um pouco mais no chute fora da área. Dali com Renato Augusto, vai partindo Fagner. Renato Augusto viu a descida do Fagner, avançou, saiu o cruzamento, sobrou para o Fagner, tá valendo, olha o Wagner Love de cabeça! E o Fernando Praz botou para fora o que seria o terceiro gol do Corinthians com o Wagner Love. Bruno Henrique, olha o lançamento para o Renato Augusto, deu certo. Aí do Renato fez a finta, lindo lance, pode até bater para o gol, tem a chance, o desvio e a bola para fora. Vai pintar a cobrança, bola para fora. Dudu, ainda o Dudu, saiu o cruzamento, pressão palmeirense, o toque de cabeça. Gol!
deixa tudo igual, Palmeiras deixa tudo igual, empata o jogo, já fazia por merecer. A pressão era muito grande. E aí apita o árbitro, final de jogo, Corinthians 2, Palmeiras 2. Decisão vai para os pênaltis. Decisão na Arena Itaquera. Tem Robinho na cobrança e tem Cássio. Robinho e Cássio. Correu Robinho para fora. Partiu Fábio Santos. Foi para a bola. Correu, bateu. Gol! Toma distância o palmeirense, o momento é de pressão. Partiu Rafael Marques, gol do Palmeiras. É a segunda cobrança corintiana, 1-1. Palmeiras perdeu uma. Renato Augusto bateu, gol do Corinthians. Vitor Ramos na cobrança. Partiu Vitor, gol do Palmeiras. Wagner e Fernando Praz. Correu Wagner, gol! Cleiton Xavier e Cássio. Vai Cleiton Xavier, correu, bateu, que categoria. Gol do Palmeiras. E que belo gol, hein? Quem disse que não tem belo gol de pênalti? Corinthians não errou nenhum. Aí o Ralf e Fernando Praz. E que categoria. Gol do Corinthians, gol de Ralf. E se o Cássio pegar, Corinthians está na final. Vai Dudu para deixar o Palmeiras com chances. Correu, é gol! Se o Elias fizer, o Corinthians está na decisão. Se o Fernando Praz pegar, ainda tem mais uma série. Elias e Fernando Praz. Correu Elias, Fernando Praz pegou! E agora teremos séries alternadas. Kelvin e Cássio. Kelvin e Cássio, gol do Palmeiras. Aí o Gil. Fernando Praz, golaço. Jackson e Cássio. Clima de expectativa em Itaquera. Partiu Jackson, gol do Palmeiras. Petros tem que acertar para deixar o Corinthians na briga. Fernando Praz pode colocar o Palmeiras à final. Partiu Petros, pegou Fernando Praz. E o Palmeiras está na final do Campeonato Paulista. Eliminando o Corinthians nos pênaltis na Arena em Itaquera. Olha, Vanderlei Nogueira, desde cedinho você acompanhou, você esteve lá e tal. E aí, sua análise, classificação do Palmeiras e um belo jogo. Bom, primeiro eu considero mesmo que aconteceu um belo jogo na Arena. É um público excepcional, um sucesso de bilheteria o Corinthians, um sucesso de bilheteria o Palmeiras. Poucas pessoas antes do jogo, antes da bola rolar, não deixavam ou não apontavam o Corinthians como favorito. O Corinthians era o favorito. E aí está a beleza, para aqueles que não gostam, eu respeito, aí está a beleza do mata-mata e da decisão num jogo só e nas penalidades. É que realmente tudo pode acontecer. Então, primeiro, essa é a observação. O formato deu um clima muito bacana para tudo aquilo, aquelas pessoas que acompanharam lá no estádio ou fora do estádio, pelas emissoras de televisão, pelas emissoras de rádio, curtiram a emoção o tempo todo. Eu vou repetir, no esporte, entre justiça e emoção, eu prefiro a emoção. Agora, para o Palmeiras, evidentemente, teve um sabor todo especial. Um time que tomou tantas pancadas, estava numa situação, uma pindaíba na temporada passada, fez muitas contratações, construiu a sua arena, vai ter que pagar, já foi dito aqui. Então o Palmeiras tem um sabor todo especial em relação àquilo que aconteceu hoje. Antes do jogo começar, o Palmeiras tinha marcado no Corinthians 498 gols ao longo da história. Feito 498 gols no Corinthians. Se fizesse mais 2, faria 500 gols e fez mais 2 dentro da casa do Corinthians, quebrando a série invicta do Corinthians, eliminando um arquirrival.
Então, sintam a importância deste jogo na história do Palmeiras, a curtição da torcida do Palmeiras. Então, achei um jogo muito legal. Não, eu respeito e repito as opiniões. Eu acho que essa desculpa de que o Corinthians está cansado, para mim, não entra. Eu não aceito isso. Eu acho que isso é um argumento do Corinthians em algumas situações, de alguns jogadores e até do professor Tite, mas eu não aceito isso. Eu entendo que o Corinthians perdeu porque não foi competente e um dia tinha que perder. Esse negócio de cansado, cai no segundo tempo, eu não vejo assim. Só um detalhe, o Corinthians não perdeu, a série invicta continua. Isso é jogo de palavras. Ele não perdeu, ele empatou. Para mim é jogo de palavras. Ele foi eliminado, mas ele não perdeu. Para mim é jogo de palavras. Estava em disputa a classificação para o jogo final. Ele foi eliminado. É uma derrota. Não, mas sem dúvida. Tudo bem, você pode considerar. Para a estatística, ele não perdeu. Para mim, o Corinthians perdeu. Entendeu? Na estatística está um empate. Ok. Tá bom, mas o Corinthians perdeu a chance de disputar a final. Para mim, o Corinthians foi derrotado hoje. Tanto é que saiu com sabor de derrota, jogadores chorando. Ninguém sai chorando, consolados por todas as pessoas que estavam lá, porque só o Thiago Silva. Thiago Silva chora. Esse aí, antes de bater, ele chora. Alberto Helena, parabéns ao Palmeiras. A história dos pênaltis são lotéricos mesmo. Você explicaria essa derrota do Corinthians nos pênaltis de alguma razão, ou realmente é uma coisa lotérica? Não acho que foi por causa dos pênaltis. Os pênaltis realmente é um jogo da sorte. Aliás, essa questão do mata-mata, o acaso passa a ter uma dimensão muito maior do que o que ele participa ao longo de uma competição de pontos corridos. É óbvio, isso é elementar, qualquer criança de 5 anos sabe disso. Há uma exacerbação do acaso, da sorte, do momento, que pode acontecer. Quer dizer, hoje, por exemplo, no jogo do Corinthians e do Palmeiras, houve antes vários jogos dentro de um jogo só. Por exemplo, no jogo da expectativa, o jogo que o Corinthians era o favorito, jogava em casa, etc. e tal. Aí você tem o jogo das substituições, das lesões, dos desfalques que os dois times tiveram. O Palmeiras praticamente não teve sua defesa, né? Sua linha de defesa foi praticamente toda substituída. E não teve, sobretudo, o Zé Roberto, um jogador importantíssimo, um craque, né? Um dos maiores jogadores que eu vi da posição, né? Com o lateral esquerdo. Em contrapartida, o Corinthians não teve praticamente meio de campo nem o ataque. Mudou tudo por razões técnicas, físicas e de lesões. Então esse foi um jogo. O outro jogo do cansaço. Realmente, o Corinthians veio numa maratona desgraçada, isso é inegável. Tem que sofrer mesmo as consequências disso. O futebol é muito disputado, é um jogo muito renhido, exige muito físico. Eu não me lembro qual jogador que no segundo tempo já estava com cãibra. Quer dizer, se você imagina num atleta que é treinado para fazer isso aí a vida inteira e consegue ser vítima do cãibra durante uma partida de futebol decisiva. Quer dizer, nessa soma de jogos, você teve, por fim, o jogo das substituições ao longo da partida. E aí eu acho que o Oswaldo de Oliveira ganhou o jogo, esse jogo específico. Ele conseguiu colocar 3 jogadores que fizeram a diferença a favor do Palmeiras. O Palmeiras passou a jogar muito mais do que o Corinthians, embora o Corinthians tivesse aquela chance com o Wagner Love, né? E resultado disso, chegou a empate, podia até ter vencido a partir de um tempo regulamentar, assim como o Corinthians também poderia ter ampliado no primeiro tempo o placar e ganho o jogo. E nos pênaltis é aquele negócio. E aí o Chico tem certa razão nisso, quer dizer, o cara cansado, ele aumenta, a perna pesa e aumenta a margem de erro, né, de possibilidade de erro. E o que eu acho que pode ter acontecido também com o Corinthians. Embora devamos elogiar aqui a figura do Fernando Praz. Claro.
Eu achei que no primeiro gol ele falhou, estava um pouco adiantado, mas ele se recuperou amplamente. O cara é importantíssimo porque, você veja bem, ele quando voltou ao time no ano passado, como o Palmeiras estava muito mal, né, ele foi um jogador fundamental para salvar o Palmeiras. E agora ele está sendo importantíssimo para o Palmeiras, e essa vitória do Palmeiras, essa classificação do Palmeiras. O Corinthians não vai alterar muita coisa, porque o Corinthians estava continuando. Nem que ele perca do São Paulo na quarta-feira? Libertadores. Nem que ele perca do São Paulo na quarta-feira. Aí é outra história. Porque aí é muita coisa, né? Corinthians e Palmeiras numa semana só, Corinthians e São Paulo. Eu estou falando a respeito desse jogo aqui. Sim. Que foi muito importante para o Palmeiras dar aquele passo final em direção ao resgate da grandeza dele. Precisava. Ele estava precisando de uma vitória desse tipo. Uma conquista desse tipo. Fazer um divisor de águas, eu também acho. Que é muito Anitta, eu sei que tem um monte de perguntas, mas por favor, cite o que as pessoas estão dizendo. A gente pergunta depois para a gente poder seguir um pouquinho mais com o jogo. Só cita o que os nossos tirando muito sarro do Cittadini, muito sarro do Chico. Nem vou falar os palavrões que estão chegando. Não, palavrão não. Não, melhor não, que eu posso perder meu emprego, né? Posso chamar fotos? Se tiver, vamos lá. Zé Mané, que é isso, Chico? Xingar sua mãe. Vamos, Anitta, que o homem tá bravo. Vamos lá. Então, vocês estão concorrendo então a essa camisa, hein? Não se esqueçam do Vitória e também do Manchester United. Vitor, ele mandou uma foto pra gente. É vídeo? Ah, tá. O Vitor mandou um vídeo, uma relação de amor com o Palmeiras desde sempre. Vamos ver. Bom, que legal, hein? Voltaram no Cittadini. Não, lindo, legal. né? Cittadini é uma criança maravilhosa. Mas é uma homenagem à família do Cittadini. É, o irmão dele. Então, é que foi teu irmão que gravou esse vídeo, viu? Mas olha, a família, a presença palmeirense está cada vez menor. Deixa eu seguir Foi aqui. grande no passado, hoje não, hoje a maioria. Ô Flávio, precisa falar do primeiro gol do Palmeiras. O que aconteceu? O jogador do Palmeiras mata a bola com a mão. Ninguém falou, mas foi, mata Godoy? a bola com a mão. A bola bate, mas é involuntário. Involuntário, bateu involuntário. Mas pera, voluntário não, ele amorteceu com a mão e chutou com o pé. Ele está com o braço junto do corpo, fura o jogador da frente, fura, que é o que está disputando com ele. Felipe. Acho que é o Felipe. Felipe. E aí bate no braço dele e desce. Para você, então, normal, né? Eu, na transmissão da Transamérica, eu carimbei o gol como um gol legal, mas citando a observação de que a bola bate no braço dele. Então você foi o único que viu isso, porque ninguém falou isso aí. Eu estava fazendo o jogo ao vivo pela Transamérica e eu Na verdade, ele matou a bola com a mão. É porque é tão matou a bola, pá. Matou a bola com a mão. Vamos em frente, Anitta. Sim, Eva Próspero. Marido dela chorando. Oh, meu Deus. Opa. Olha a cena. A cara da derrota, hein? Que situação, palmeirense. Hein? Como palmeirense? Palmeirense. Tá chorando de emoção? É derrota ou então é palmeirense, então é da vitória. Desculpa, tá chorando de alegria? O Barba, que o diretor palmeirense, só faltou me assassinar. Aí ele tá chorando de alegria, tudo bem. É a sofrência. Nesse momento ele tá sofrendo, porque o Palmeiras estava em desvantagem, nesse momento ele tá sofrendo, ele não quer nem ver, ó. É igual um tontão que trabalha com nós aqui. Quem? Tem um tontão que trabalha com nós aqui também, que tá cheio de foto aí também. É o filho dele sofrendo. Não olha, não... Tava na expectativa. Quer assistir o jogo, mas não pode olhar no jogo? É um tontão. Amigo do Zorro, tonto. Bom, vamos ver se na última eu acerto, porque o Barba, que é palmeirense, o diretor, quase arrebentou o ponto aqui no meu ouvido. João Paulo, ele vai fazer 2 anos agora em maio, palmeirense, vamos ver. Lindo, uma bela criança. Todas felizes. Ele tá com cara de saudáveis, vitória, viu, Cittadini? Tá com cara de vitória. Olha, eu torço para que as crianças nessa idade, nos últimos 10 anos, sofreram muito. Deixa esses aí sofrer menos. Os corintianos depois do jogo, hein? Vamos conferir. Sai da competição invicto, cara.
Nós temos um dia para preparar essa equipe. Um dia. Porque o outro era de juntar os cacos da quinta-feira. Então, não posso. Com a circunstância que for, não posso. Não posso, de sã consciência, dizer, pô, foi tudo que não estava no nosso alcance, nós tentamos fazer. E nós queríamos estar na final. E entendimos que nós merecíamos estar na final. Mas quando tu olha para trás, tu vê o carinho do torcedor, tu vê o aplauso dele, é duro, é muito duro. É a segunda vez que eu estou no Corinthians, nós somos eliminados na Libertadores, assim, e agora no Paulista, assim. Não tem quem não emocione. Não tem Elias, não tem Gil, tu saindo dali, tu tem que fugir logo, porque a emoção, ela toma conta. Por esse trabalho todo, num grande clássico, né, digno das maiores tradições de Corinthians e Palmeiras. Presidente Luiz Álvaro, já se falou aqui, não, esse negócio de cansaço é choro, o regulamento era esse. O que você pensa a respeito? O Corinthians foi injustiçado ou não tem o que reclamar? Não, o Corinthians fez uma campanha brilhante. Está fazendo na Libertadores e fez no Campeonato Paulista. Eu entendia que jogando em casa, o Alvinegro teria mais chance de sair com a vitória. E eu queria ter o privilégio de poder enfrentá-los na Arena Corinthians, na última partida da final. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Eu acho que o Palmeiras mereceu sair de lá com a classificação garantida. Estava pensando no que o Alberto Helena comentou em termos de jogo mata-mata ou pontos corridos. Evidentemente que uma partida como essa, a vitória pende para um ou para o outro lado, muitas vezes por obra do acaso. O acaso não se pode eliminar o acaso do futebol, como não se pode eliminar o acaso da vida. Se você não tivesse me ligado tão simpaticamente, por acaso eu não estaria aqui hoje. E estou com muito prazer. Foi um prazer depois de recebê-lo tanto aqui, tempo longe aqui do Mesa Redonda. Mas aí é causa e efeito. Mas na verdade, aí é causa e efeito, não é acaso. O acaso é aquele elemento que está presente em todo o jogo. Mas olha, está na vida. Vamos puxar em cima do que vocês estão falando. Como tá na... O Dudu dá uma caprichadinha, a bola bate na trave e volta. Aí o Fábio Santos bate o pênalti, ela bate na mesma trave e entra. Exatamente. Aí é que está, aí é que entra esse imponderável. Que entra essa coisa que chama de... o sobrenatural de Almeida. O imponderável, ele está presente num jogo. Está na vida, claro. Quer dizer, a vida é um jogo. A cara do negócio era que ia dar Corinthians. Aí não dá Corinthians, fica todo mundo chocado. Então, porque essa é a beleza. Essas bolas batem na trave, o negócio assim. Pô, a bola do Dudu bate e sai, a bola do Fábio Santos bate e entra. Pô, vai dar Corinthians. E não deu. Flávio, deixa eu falar uma coisa, como foi feito críticas aqui ao técnico. Eu quero dizer que o técnico Tite é uma pessoa espetacular. É o grande técnico, é o gaúcho que superou o Oswaldo Brandão na história do Corinthians. Eu tenho certeza que ele é um dos grandes responsáveis por esse período que nós estamos vivendo nos últimos anos. E o que ele fez, tudo que ele fez ali foi dentro das possibilidades que ele tinha de um time que está jogando domingo, quarta, viajando para cá, viajando para lá. E como nós sabemos que o futebol é um futebol, e ele disse isso mesmo, nós temos a satisfação de ter um grande técnico, uma pessoa que está contribuindo para a história do Corinthians, como poucos técnicos contribuíram. Eu digo isso, eu tenho especial respeito pelo treinador. Vá logo para a crítica que você quer fazer. Vai. Não quero fazer crítica nenhuma a ele. Eu só queria dizer o seguinte, eu fui que o contratei pela primeira vez no Corinthians. E desde aquela oportunidade eu estou certo que o Tite é uma pessoa, um profissional qualificadíssimo e que o time, nós, o Corinthians, devemos muito a ele nesses últimos tempos. Então, portanto, qualquer crítica que fizerem para ele, mesmo o corintiano, o Chico já falou aqui, o outro falou lá. Vou falar mais esquece. O técnico, o nosso maior jogador é o técnico. O craque que nós temos aí é o técnico, o grande craque. Os jogadores compõem com o técnico, cada um com a sua contribuição, mas o
o nosso jogador nota 1000 é o técnico, e eu quero dizer que fomos eliminados, empatamos, na verdade não perdemos o jogo, fomos eliminados. Isso também não altera a nossa história, nem a passagem do Tite pelo Corinthians, que é extremamente exitosa. O Corinthians foi eliminado e o Palmeiras iluminado. Não, também não vou falar mal do outro técnico, que é o Oswaldo, com o qual nós sempre tivemos boas relações. O Corinthians foi campeão daquele torneio de verão que virou mundial torneio de verão, não, para. Vocês estão até hoje tentando encontrar a explicação. É o primeiro campeonato da FIFA, o Corinthians é o único bicampeão, e os outros que chorem amargamente como queiram. Você tem razão, está na FIFA. Ficam tentando reviver por... um manda fax para reconhecer título, o outro manda isso, manda aquilo. Na verdade, só tem um. Então, o Oswaldo foi o técnico e fez uma... Aliás, não só foi técnico daquele magnífico campeonato, como também campeão brasileiro num time igualmente inesquecível que o Corinthians teve naquele período. O que você quer falar, Chico? Eu quero dizer o seguinte, eu não tenho nada contra o Tite, pelo contrário. O Tite é um grande treinador, voltou no momento certo, na hora certa do Corinthians. O problema todo é que ele tem que tirar algumas lições dessa desclassificação que foi vexatória no Corinthians dentro da arena. Chico, não foi vexame, foi um vexame. Foi a primeira grande decisão do Corinthians dentro da arena e o Corinthians caiu diante de um time em formação que é pior que o time reserva do Corinthians. Essa é a grande verdade. O time reserva do Corinthians é melhor que o time do Palmeiras. Eu falo isso de boca cheia, discuto com quem quiser. Vou repetir. O time reserva do Corinthians é melhor que o time titular do Palmeiras. Anita, é melhor. Fecha os olhos que vão pingar coisas aí que você não vai poder ver. Então é o seguinte, não entra na minha cabeça que o time que tem um time titular perde toda a defesa e o Corinthians só ataca depois de levar um gol. Isso está me lembrando o empatite que caiu lá 2 anos atrás. Mas virou o jogo, Chico. Não virou o jogo. Virou o jogo porque o Mendonça, desmarcado no meio campo, porque a defesa do Palmeiras é uma porcaria. Hoje, então, pelo amor de Deus, já é uma porcaria titular. Essa reserva é pior ainda. Quantos chutes o Corinthians deu em gol? Quantas bolas chegou tabelando, entrando, tentando no driblar? Estava sem o Sheik e sem o Guerreiro. Não, mas não tem que Sheik e Guerreiro. Eu boto qualquer um que estava ali. Por que ele entrou com o Wendel? Se você olhar o gol do Chico, Rafael Marques... Chico, ele deve ter explicação. Não. Chico. O gol do Rafael Marques foi um erro grotesco do seu Fábio Santos. Não, foi do Mendonça. Foi do Mendonça e do Fábio Santos. Mendonça. O Fábio Santos está lá na frente e o Mendonça para de acompanhar. Se vocês que estão fora não sabem de quem foi o erro, quanto mais o técnico. Não, mas foi o Mendonça que tinha que acompanhar, ele para. Os caras só têm essa jogada. Esse Rafael Marques só faz isso. Ele se posiciona dentro da... Mas faz bem, né? Não, ele faz bem. Mas, se sabe que faz bem, por que não marca? Porque o Mendonça parou. Ele mandou marcar. Ele devia ter parado. Porque parou. E outra coisa, o Valdívia não fez nada. Valdívia não fez Porque nada. estava bem marcado pelo Corinthians. Estava bem marcado pelo Ralf. Então não pode deixar o Rafael Marques sozinho. Tem que alguém chegar, olha, ô meu filho, chega nesse Mendonça, não vai mais pra frente. Fica em cima desse escurinho, magrinho aí. Marca ele. Onde ele for, você vai atrás. É isso que tem que fazer. É isso. E não adianta botar a Anitta para tirar sarro da minha cara, não, porque o nosso diretor é palmeirense. O que eu estou falando é verdade. O seu time é o pior time do campeonato. Viu, o Barba, que é o diretor? Você acha que o Santos é favorito? O Santos é 500 vezes. Eu aposto com quem quiser. Opa! É Santos na cabeça. Os 2 jogos vão ser 7-0. Pera um pouquinho. Vamos. Eu pago almoço no Rasca. Esse negócio de apostar, não adianta. Esse negócio de apostar não adianta. Aposto o quê? Vamos formalizar o negócio aí. O que você aposta? Eu aposto com quem quiser que o Santos é campeão com o pé nas costas. Com o pé nas costas. Aposto com quem quiser. Não me tome por atrevimento, mas se o Palmeiras for campeão, o amigo raspa o cabelo?
Não raspa o cabelo. Não vou raspar o cabelo. Não vai, porque o Santos vai ser campeão. Eu pago o almoço no rasco. Pra quem? Eu não sei, pra quem quiser apostar. Quem quer apostar? Olha que as pessoas... Onde estão os palmeirenses aqui? A redação inteira. Cadê os palmeirenses que querem apostar? Ninguém quer apostar porque eles não acreditam no time deles. Nem o Luiz Álvaro, nem o Luiz Álvaro aceita o desafio. Eles não acreditam. Não tem palmeirense em sã consciência que acredite que essa vitóriazinha aí, nos pênaltis, contra o Corinthians, o título pro Palmeiras. Que é isso? Tem. Isso aí é uma glória, é aquela vitória de Pirro, né? Aquele general lá que tinha que ganhar uma guerra, vamos pensar, uma guerra e ganhou uma. Vamos pensar numa aposta, porque eu acho que eu vou topar apostar com você no Palmeiras. Santos na cabeça. Eu acho que eu vou topar apostar com você no Palmeiras. Com todo respeito ao presidente Luiz Álvaro, mas acho que eu vou apostar no Palmeiras. Luiz Álvaro, vamos tomar um vinho do Porto, que eu sei que você gosta, não sei se você pode tomar, mas vamos tomar. Não, um golinho. Vamos tomar, e vamos comer um pernil, aí no Rascal. Eu pago um pernil no Rascal e não tem palmeirense que encare essa aposta, porque nenhum palmeirense acha que esse timinho ridículo do Palmeiras vai ser campeão. Eu acho que o Palmeiras, ridículo. O Palmeiras será o campeão. E vamos fazer o seguinte, apostemos um maravilhoso bacalhau do Alfama dos Marinheiros, pode ser? Tite, não. Quem é a Alfama dos Marinheiros? Alfama de Marinheiros, a Alfama dos Marinheiros ninguém paga nada. É de graça. Não, mas é pra pagar. É pra pagar. Eu quero pagar. É pra pagar. Do meu bolso. O filho da Michelle tá aqui. Eu pago do meu bolso. É o Barba chorando. O filho da Michelle tá aqui. É o Barba chorando. É o Barba. É o Barba. É um time ridículo. O time do Palmeiras é ridículo. Vamos ouvir o que disse o técnico finalista. Hoje não dormi. Oswaldo Oliveira. Vamos ver. Ridículo. Na primeira decisão da história da Arena Corinthians, deu Palmeiras. Nos pênaltis, o Verdão garantiu a classificação para a final do Campeonato Paulista. Depois do jogo, na saída do estádio, nenhum corintiano quis passar aqui pela zona mista. Por outro lado, pudemos conversar com os principais jogadores do Palmeiras. Entre eles, o herói Fernando Praz, que defendeu 2 pênaltis e admitiu que o rival estava engasgado na garganta dele desde a época em que jogava pelo Vasco. A gente perdeu o Campeonato Brasileiro para o Corinthians por 2 pontos e com erro. E o que mais doeu foi que foi com erros gravíssimos de arbitragem, né, nos 2 jogos contra o Flamengo. E a Libertadores, nós fizemos 2 grandes jogos contra o Corinthians, saímos aos 43 do segundo tempo, eu acho, gol do Paulinho. Então tava engasgado e uma hora o vento tem que soprar pra gente também, né? Sensação boa, né? Todos nós sabemos da nossa competência de fazer um grande jogo aqui hoje. Durante a semana trabalhamos bem, conversamos muito e graças a Deus a gente pôde vencer eles aqui. Eu já falei que eu troco qualquer coisa pelo título, fico no banco, um gol por sair com vitória. Então, eu estou contente mais por isso. É muito grato vir aqui, depois de tudo que se falou na semana, que a gente já estava eliminado, porque foi isso que se falou. O Palmeiras respeita muito o time do Corinthians, nós respeitamos muito o time do Corinthians, mas medo acho que esse grupo não tem. A nossa felicidade hoje ficou mostrado ali na hora de comemorar. O Corinthians é uma equipe muito difícil de ser batida. Fazer 2 gols no Corinthians com a bola rolando é uma tarefa muito difícil. E nós tivemos algumas dificuldades assim que foram capitais, né, que mudaram muito a nossa forma de jogar. Então, pelo aspecto de motivação e que a gente sempre fala do aspecto moral, é uma vitória muito importante que vai nos ajudar muito, muda o clima, muda a atmosfera, todo mundo fica mais confiante, né? Ganhar do Corinthians aqui em Itaquera não é fácil, tanto é que eles estão invictos há tanto tempo, então foi uma vitória muito importante para o grupo. O time está pronto para ser campeão na sua avaliação, mesmo com 4 meses de trabalho do Oswaldo e desses novos jogadores? O time do Palmeiras, eu tenho certeza absoluta que ainda vai melhorar muito com o passar do tempo, adquirindo o entrosamento que vai acabar adquirindo de uma maneira natural. São só 4 meses, como você falou, mas eu acredito muito nesse elenco e acredito que o Palmeiras, independente de quem for o adversário, tem condições de ser campeão paulista.
Ó, eu topei a aposta com o Chico. Eu só não gostei do tempo. Vamos bolar alguma coisa? Anitta, pede você que tem moral com os nossos telespectadores, para que eles sugiram uma aposta. Ela vai servir o almoço. Porque aí... Não. Peça para que sugiram uma aposta em casa. Manda uma sugestão de aposta para... Porque essa aí tá... Eu não como pernil, não como nada disso aí, não. Eu sou vegetariano. Vamos fazer uma aposta... Alguém bola uma aposta aí para que eu já topei, eu topo, eu compro a bola do Palmeiras, pronto. E o Chico já ficou com o Santos, ok. O telespectador vai nos ajudar. Quem estiver em casa, por favor, eu estou a partir desses segundos, são 22h38, eu estou aguardando a sua mensagem. Sugira o que o Chico Lang tem que fazer caso o Palmeiras... Vê se tem palmeirense corajoso com o saco roxo. Eu aposto, eu topo aposto. Não tem. O Flávio Prado está fazendo isso porque os palmeirenses não acreditam no time deles. Não tem ninguém ligando aqui para falar. Não, tem também. Sabe o que tem a ver também muito isso? Tem a ver com o tal de Vicente Romano Neto. É uma semana depois da outra, nego. A justiça, a bola, a defesa do Prazo, um pouquinho lá daquele impedimento e tal. Essas coisinhas também, entendeu? Então... O Prazo é outra coisa. O Prazo mas tem essas coisas também. Pulou, bateu certo. Quem bateu errado foi o Elias e o Petro. Não pode perder pênalti. Aproveitando o ensejo, posso chamar um vídeo? Ó, o Gabriel Jesus postou isso aí, ó. No Gabriel Jesus, dele. Vamos lá, vamos ver. Só o Gabriel Jesus, vamos ver. Que legal, hein? Legal, bacana. Se eu fosse o Gabriel Jesus, eu fazia cocô no meio do vestiário do Corinthians. Porque foi o que eles fizeram. Eles estão comemorando, pô. O cara não vai comemorar? Hoje. Fizeram isso lá. É que eles têm educação, mas dá vontade de fazer. Não, mas se tá porque o Corinthians hoje deu uma vexame da história. Também. Depois que essa maldita dessa arena foi construída. Os caras deviam ter vergonha na cara de ver isso aí. Tinham que ver isso aí e ir pro jogo do São Paulo com esse vídeo na cabeça e no coração, para ver o tamanho do vexame que vocês fizeram hoje. Eu não estou bonzinho, eu não vou puxar o saco de ninguém, não. Quem me paga é a TV Gazeta. A TV Gazeta é que me paga. Ô Chico Lang, eu não devo nada pro Corinthians, que é se dando, jogaram mal, mereceram perder. Uma sugestão que está sendo colocada. E se eu sou o Gabriel Jesus, faço cocô no meio do vestiário. Olha, uma sugestão é você, se o Palmeiras for campeão, fazer o programa com a camisa do Palmeiras. Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você não confia no seu palpite? Não vou. O Palmeiras não vai ganhar, você pode apostar tudo. Eu estou dizendo que eu pago um almoço pro cara onde o cara quiser. E não tem um filho da mãe de um palmeirense que me liga aqui e fala, eu topo. Não tem. Porque os caras, eles não acreditam no time deles. Esse cara é verdade. Acredita. Vai dar Santos 7-0 os dois jogos. Olha aqui, o Valdívia, quando saiu do jogo, o Oswaldo Oliveira, a gente ouve o Oswaldo chamando 2 vezes o Valdívia para falar com ele. Ele esclareceu essa história, parece que não ficou nada mal parado. Vamos ver o que ele tem a dizer aí. Você ficou irritado no momento que foi substituído? Não. Você me viu irritado? Por exemplo. Joguei alguma coisa no gramado? Tá. Mas não cumprimentou o Oswaldo? Foi algum sinal de alguma coisa? Não vi, porque eu saí de cabeça baixa e como não tinha ninguém gritando no jogo, então dava pra ouvir super bem, super legal. Mas fisicamente você estava inteiro, podia continuar? Ou tinha um planejamento de que você jogaria? Não tinha planejamento. Tem horas que o treinador decide, né? E a gente tem que acatar. É claro que ninguém vai olhar para fora e pedir para o treinador ser substituído, mas não passa nada do que vocês estão perguntando, é assim. Bom, nós vimos a cena. Tudo para jogar com a torcida. E ele disse que ele não jogou quase nada. Não jogou nada. Nada. Aliás, quando ele saiu, eu falei, pronto, estamos prejudicados. Porque era bom que ele continuasse. Tanta verdade que o Palmeiras empatou depois que ele saiu. Sim, sem dúvida. Então é tudo para a torcida, para jogar para a torcida. É jogador que faz um negocinho para a torcida e depois a torcida defende que renove o contrato. Nós conhecemos bem isso daí. Aliás, é bom que o Palmeiras renove, pague bastante para ele continuar. E talvez tenha sido um dos poucos jogos que eu vi que ele não saiu contundido.
quando o jogo está difícil. Ele sai, a impressão que a gente tem é que ele... Bom, o Oswaldo fala com ele. Se ele ouviu ou não, aí é difícil saber. Foi mal educado, desrespeitoso com o Oswaldo. O Oswaldo ficou olhando para ele pro Palmeiras vai perder tempo muito. Ô, Godoy, ouviu ou não ouviu? O que você achou? Ele é inconsequente. Ele deu a entrevista dessa maneira aí porque o time ganhou e que está classificado. E aí ele ficou na pior. Se tivesse sido eliminado, ele seria o herói e o Oswaldo o bandido. Você acha que ele usou a situação, né? Pode ser. Ele não precisava nem ter ouvido. A primeira atitude dele era encarar o Oswaldo. Até por descontentamento. Era encarar o Oswaldo e mostrar para o Oswaldo que ele ficou insatisfeito com a substituição. Ele não teve a hombridade de encarar o Oswaldo, de olhar para o Oswaldo. Então, isso é inconsequente. Agora, o discurso foi preparado foi dado de acordo com o resultado. Como ele ficou sozinho na parada, nada melhor. É que estava. Sabe, dá ouvir, blá, blá, blá. Dava para ouvir ou não dava? Ele estava dentro do campo. Não, na minha opinião, ele ouviu. E a entrevista tem um traço de arrogância, né? De prepotência. Então, eu acho que ele ouviu. Agora, o Oswaldo é um homem elegante, é um homem educado. Esticou a mão, o braço para ele bater, sair deu o braço, assim. É um homem educado. Baixou a cabeça. Mas isso, página virada. Quando o time vence, página virada. Claro. Não vai arrumar confusão em cima disso. Confusão. Nem deve, nem seria inteligente. Se ele tiver condições, vai ser escalado para fazer os jogos finais. Condição de novo? Não. Pô, a gente nunca sabe como é que vai a coisa transcorrer, mas eu entendo que é assunto superado. Mas, na minha opinião, ele ouviu. Deve ter saído o pé da vida, ou não queria ser substituído, enfim, é outra conversa. Mas que ouviu. E já está sabendo que sem ele o time tem poder. Sem ele o time tem poder. Olha, antes que alguém reclame, Santos e São Paulo vão mostrar já. O jogo foi em Santos, demorou mais, foi no final da noite, então daqui a pouquinho vamos falar de Santos e São Paulo, classificação do Santos. E o lance Lux Collor, hein? Não foi por falta de opções, foi muito legal. Mas a nossa opção foi por esse lance aí, ó. Momento capital do jogo, o momento em que o Fernando Praz defende o último pênalti. Pênalti batido pelo Petrus, o lance que dá a classificação para o Palmeiras. Esse lance foi tão bom como pintar com Lux Collor. Lance Lux Collor de hoje, a defesa de Fernando Praz que coloca o Palmeiras na final do Campeonato Paulista. Ok? Pois não, Helena, por favor. Meteram a boca aqui no Palmeiras, meteram a boca no Valdívia. O Valdívia não jogou tão mal. O Valdívia jogou direitinho, não brilhou, porque teve uma marcação muito bem feita pelo Ralf. E quero dizer o seguinte, Inês, o Cittadini está certo, o Palmeiras não é só pelo fato de ter o seu estádio, né, o seu parque, né, a Arena. A Arena é a vovozinha do analfabeto que inventou isso, porque a Arena é um negócio redondo, feito de areia, né, e destinada a disputas de lutas. Quer dizer, de touro, então, corrida de touro. Corrida de touro. Não tem nada que ver com futebol, que é gramado e é retangular e tal, mas enfim, a burrice não tem limite, não tem latitude. Fique tão nervoso, Helena. Já o Chico tá nervoso. Aproveitar demais, o Chico aqui. Eu não estou nervoso, eu acho o seguinte. O Cittadini tem mais fair play, o Cittadini é mais tranquilo. Os palmeirenses não têm coragem de topar. O Odilon... Tá chegando o e-mail aqui, Então vamos lá, por favor, Anitta. Aqui, Chico Lang. O Léo, e é Léo delegado, então deixa eu ficar bem pequenininha. Mas ele foi tranquilo, ele falou assim, o Chico come carne de porco e o Flávio, se o Santos ganhar, come um filezinho de peixe. Calma que tem mais aqui, aposta. O Odilon, essa aqui Odilon do Demônio da Garota, falando que a topa aposta, legal, aposta um picadinho no bar do Pedro lá na Vila. Gente boa, legal, ótimo. O grande Odilon, pelo menos eles têm coragem. Eles têm coragem. O delegado também já topou, eu também já topei. Eu não sou palmeirense, mas topei. Tem coragem, legal. Eu quero ver mais gente ter coragem de fazer. Mas tá indo lá, tá vindo um monte lá, você vai ficar. Por que não liga o Paulo Nobre aqui falando que aposta? São pessoas pedindo você, para você estar com a camisa do Palmeiras, e tem um que agora se perdeu, porque são muitos, você tá com a peruca verde.
Pelo menos a peruca ele gostaria. Que peruca verde, tá pensando que eu sou palhaço? Eu sou tiririca, não. Tiririca é sua avó. Mete a vovó nisso. Eu tô apostando aqui. Chico, você, meu amigo, gosta de você vai estar muito nervoso, mantenha calma. Eu sei que o palmeirense não está acostumado com esse negócio de ser fino, né? Então é o seguinte, não é macarronada, não. É o almoço aqui no Rastro, um restaurante aqui pertinho, bom. Mas escuta, vai sair de graça, de tanto que a gente está falando o nome, né? Então quer dizer que é o seguinte, é isso, é uma coisa simples, é aqui pertinho da Jovem Pan, é uma coisa legal, bacana, vamos dar um pouco de risada. Pô, tem um monte de gente querendo, hein? Pode vir o Odilon, pode vir quem quiser, não tem problema nenhum. Só que esses estão aparecendo porque eu estou meia hora provocando os caras aqui e só apareceram 2. Porque tá cheio lá, ela não tá conseguindo. Tem 2, tem um monte. Vai colocando aí. Aqui, Fernando. Vai colocando aí. Olha, o seu enorme salário vai ficar defasado se o Palmeiras for campeão. Eu faço empréstimo no banco, eu tenho